Um décimo da área da seção transversal de um cabelo humano. Então, são fios extremamente finos. Na verdade, os fios que nós temos, mesmo na versão 1, são quase do tamanho de um neurônio. A interface para o chip é sem fio. Então, você não terá fio sobressaindo da sua cabeça. É muito importante. É basicamente Bluetooth com seu telefone. Nós teremos que observar as atualizações das lojas de aplicativos para isso, para ter certeza de que não teremos uma questão de driver. Isso, eu acho que tem um propósito muito bom, que é curar doenças importantes e, basicamente, ajudar a garantir o futuro da humanidade, como civilização. Yeah, I'm a 16-year-old brain-computer interface developer. I've built brain-controlled remote control cars, brain-controlled music players, and prosthetic arms. And I'm supported by companies like Microsoft. I'm super interested and fascinated by a lot of different technologies. And I know that in my near future, I want to start a company to impact billions. So right now I'm focusing on learning as much as possible and building the skills and knowledge in order to do so. For brain-computer interfaces, there's a long way to go. The technology still needs to be developed in a whole bunch of ways. Currently, the way that we do things in this industry is with hardwares like EEG, so it's electrodes that you place on your head to pick up brain signals, and ECOGs, which are implantable. Sometimes people use MRIs, and then from there you're able to find data, run it through machine learning algorithms and get insights, and then use the insights to control prosthetics and different things. But the problem is that our hardware is really bad. So it's really hard to get good brain signals. The reason why I'm invested in a space, even though I know that it has a long way to go, is because when I think about myself, I kind of want to work in something for maybe like 20 years. Like I have a whole future ahead of me. So I think that even if it develops in the next 5-10 years, I'll still have the background knowledge and I'll still be young enough to be able to make an impact in the space. I then started buying hardware and pieces off of the internet to try and see if I could build something at home, because I learn the best when I'm building. So I wanted to see if I could build something to learn. And I ended up spending hours sitting in front of my computer programming, calling people, messaging people in the industry to try and help me. And then I ended up building the brain control toy car. There are lots of possibilities with brain-computer interfaces. One that gets me really excited is about health. People have been using it for prosthetics because if you implant devices into the brain, we can pick up the signals of how you would like to move your arm. So if you don't have your arm, we can pick up those signals and we can transfer them into a prosthetic arm. So we can give you that functionality back. If you think longer in the future though, a lot more becomes possible. People are working on brain-to-brain communication. Through the Internet of Things and artificial intelligence. So think of all of the input we have from sensor networks, from connected devices, from human devices, from computers and mobile phones, and put this together in one giant place in the cloud, right? And we get this global brain. And this is what companies are working on that are in these fields. So it's all of the data, all of information, all interconnected, creating trillions of data feeds and the huge possibility of orchestrating things, coming up with new intelligence, figuring out new ways of doing things, increasing efficiency, and of course basically connecting everyone at all times, everywhere. We're essentially building a new meta-intelligence. And so we can see in 10 years we're going to have
many of those global brains existing next to each other, and that is both very powerful and also quite scary. It opens up, of course, a huge avenue of being a global panopticon, and that becomes a huge challenge. I think if we're looking at this in a larger context, it's quite clear that that is an ethical issue. Go out a few decades from now, and the non-biological portion of our brains is going to be 1,000 times and 1,000,000 times and eventually 1,000,000,000 times more powerful than the biological portion. At that point, the non-biological portion is pretty trivial. And so I think it will be part of us, and it will be an emergent property of biology and non-biological systems working together. And then, but the next step in the argument is that those non-biological systems, they ultimately become where the action is, because they'll become so much more capable. And they'll get to a point where they can easily, trivially simulate everything going on in the biological portion. You don't really need the biological portion. Já faz anos que o cientista japonês Hiromitsu Nakaushi estuda como cultivar células humanas em embriões de ratos e camundongos e depois transportar esses embriões para outros animais, como exemplo porcos, porque eles são maiores e similares aos humanos. O experimento tem um objetivo final: produzir órgãos que no futuro poderão ser transplantados nas pessoas. Uma célula-tronco pluripotente, ela pode dar luz a qualquer órgão, pâncreas, cérebro, osso, enfim. Aí você estimula aquela célula a ir por um lado que você conhece, então vai produzir pâncreas. Então você vai lá e conecta os genes que vão produzir o pâncreas e aquela célula-tronco já tem o destino de se tornar um pâncreas ou produzir insulina. Nakaushi, que lidera equipes da Universidade de Tóquio e da Universidade de Stanford, na Califórnia, esperou 10 anos para ter a aprovação final do Ministério de Ciência do Japão. Até então, era proibido desenvolver qualquer tipo de pesquisa envolvendo embriões de animais com células humanas. O cientista disse que o processo deve ser bem devagar. Ele vai começar com camundongos híbridos, depois ratos e, mais tarde, planeja solicitar a aprovação do governo japonês para cultivar embriões em porcos. Os Estados Unidos já criaram embriões híbridos humano-animal, embriões de porco e ovelha contendo células humanas, mas nunca chegaram a concluir o processo, porque os Institutos Nacionais de Saúde tiveram, em 2015, uma suspensão no financiamento para esse tipo de pesquisa. Mas se de um lado essa descoberta, que tem a intenção de diminuir as filas de transplantes de órgãos, ainda pode demorar muito, outras em pouco tempo poderão ser realidade. Cientistas da Universidade de Tóquio e Kyoto já fizeram uma orelha crescer nas costas de um rato. E em 5 anos, pretendem usar a técnica para beneficiar crianças nascidas com anomalias faciais, pessoas que sofreram acidentes e ataques de animais. Mas qual é o limite de desenvolvimento desses testes todos? Existe uma preocupação ética que trata de estabelecer esses limites. É preciso tomar cuidado porque o próprio pesquisador não sabe onde este experimento levará. Então a pesquisa ela é necessária sim, porque o ser humano ele se desenvolve, assim como as doenças progridem, avançam. Então a pesquisa ela é extremamente necessária. No entanto, de forma alguma ela pode ir contra a dignidade da pessoa humana, né? E contra a dignidade até dos animais, muitas vezes que estão sendo estudados, que estão nestes laboratórios. Os homens e as máquinas. Pensar o futuro dessa relação é viajar por um caminho que parece não encontrar limites. Na ficção científica, a jornada de unir o cérebro a computadores, por exemplo, começou faz tempo. No filme Violação de Privacidade, de 2004, implantes cerebrais gravam tudo o que vivem os personagens. Quando eles morrem, um editor cria um vídeo com as memórias agradáveis para ser exibido no funeral. Uma ideia parecida é abordada na série Black Mirror, que em um episódio mostra uma criança que tem um chip implantado no cérebro, possibilitando que a mãe dela saiba onde ela está, o que está vendo e ouvindo. Se a possibilidade de gravar tudo o que vemos e ouvimos parece longe da realidade, um outro tipo de interação com as
máquinas pode estar mais próximo do que pensamos. Imagina só, usar o celular, pesquisar na internet, controlar um computador, tudo isso só com o pensamento, sem mexer um único músculo do corpo. Transformar tudo isso em realidade é a nova corrida do ouro. Empresas de tecnologia no mundo todo se debruçam em pesquisas para criar produtos futuristas e abrir mercados. Nesta semana, o visionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla, que produz carros elétricos de última geração, e a SpaceX, que caminha para revolucionar as idas ao espaço, voltou a ser notícia. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador em cérebros humanos. Mini eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que, por sua vez, se comunicaria com o computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning, yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. O empresário diz que pretende testar o chip em humanos já no próximo ano. Se der certo, a ideia é usar a mente para controlar com precisão equipamentos como smartphones e computadores e até acessórios como braços robóticos. Mas será que tudo isso é coisa só lá para o futuro? Há décadas, cientistas trabalham na interface entre homem e máquina. Em 1999, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles surpreendeu o mundo. Ratos controlaram um pequeno robô só com as ondas cerebrais. Depois mostrou que não há barreiras para isso. Eu tinha um macaquinho andando numa esteira no meu laboratório na Carolina do Norte e tinha um robô em Kyoto, no Japão, sendo controlado pela internet pelo sinal que vinha do cérebro do macaco. E aí eu tinha um vídeo, uma câmera de vídeo como essa aqui, mandando sinais do robô andando no Japão de volta para os Estados Unidos. Então o macaco via que o robô estava andando sob controle da mente dele. E com isso, o macaquinho não precisava nem andar. Ele parou de andar, imaginou que estava andando e o robô continuou andando no Japão. Em 2014, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, um paraplégico movimentou um exoesqueleto usando a atividade cerebral e deu o pontapé inicial. Isso tudo significa uma verdadeira revolução, né? Porque imagine você controlar qualquer tipo de equipamento digital, eletrônico, ou mesmo virtual, só pensando. Você não precisa mexer a sua mão, não precisa mexer suas pernas. Você simplesmente imagina um movimento e esse movimento se realiza por a ação de um artefato qualquer, um robô, um programa de computador, que não precisa nem estar do seu lado, pode estar na superfície de Marte ou pode estar no outro lado da Terra. Então, o aspecto revolucionário dessa tecnologia é muito claro. O que aparentemente foi prometido para 2020, né, pelo Musk, já aconteceu há muito tempo e o mundo inteiro sabe disso, né? No caminho de Elon Musk está o governo dos Estados Unidos, que ainda precisa aprovar o procedimento em humanos. Apesar de soar simples nas palavras do empresário, o teste envolve o risco cirúrgico e ninguém sabe de fato onde tudo isso pode parar. Seria possível interferir na memória de uma pessoa, transmitir pensamentos? No final das contas, quem vai controlar quem? Coisas de ficção científica que a gente vai se acostumando a pensar que podem ser realidade.